A gravidade é maior ainda quando a gente analisa o sistema de dinheiro nas comunidades, né? Lembro tempos atrás nós tivemos em Bertioga avaliando, com Pascoal Vaz avaliando de cada R$100 que vão para as agências Bertioga, quanto fica em Bertioga, né? 92% vão para a cidade do Bradesco, vão para a Cidade de Deus, dali Deus sabe onde, né? O dinheiro navega, mas a realidade é que Bertioga fica totalmente descapitalizada pelo sistema privado. Por que isso é tão importante? Porque isso significa que hoje, em vez de ser como antigamente, um gerente de banco que conhece tudo da economia local, porque fica à buscando oportunidades, né? O que falta naquela economia para dinamizar, porque é ali que ele vai se remunerar. Hoje é um rapaz de 25 anos que sabe que tem que maximizar a captação, minimizar risco, ponto. E jogar o dinheiro lá para cima, porque alguém lá em cima vai fazer, né? Vai saber o que fazer com esse dinheiro, e, em geral, jogar no sistema de especulação financeira, porque a aplicação produtiva exige conhecimento local, profundo, das oportunidades concretas, inclusive, nem sempre de ter um cara que sabe elaborar um belo projeto, mas aquela pessoa que você sabe naquela região, olha, dinheiro na mão de fulano vai virar coisa séria, porque esse cara sabe fazer as coisas, né? Bom, ele viu aquela imensa miséria, nunca teve acesso ali, é uma região que só se chega de barco. Ele cadastrou todas aquelas famílias, né, para assegurar o direito à terra, né, porque tinha uma empresa que queria comprar tudo aquilo. Isso é curioso, né? Era um homem bem de direito, entende? Engenheiro, enfim, de direita, aquele conhecido, aquele, né, repetido que a classe deles repete. Né? Inclusive achava que o golpe de 64 era bom porque ia acabar com a corrupção, essas coisas. Volta e meia aparece. O fato é que ele cadastrou, mapeou, engenheiro, né, botou aquele papel vegetal que se fazia os planos na época, todo mundo registrou o usucapião ali, salvou a terra das pessoas, virou um guru ali, né? Porque ali não aparece nem padre, nem engenheiro, nem nada, né? É um andar de baixo. Aí ele foi falar com o pessoal do Banco do Brasil, em Imperatriz. Disse, olha, eu sei que vocês não vão viajar para aquelas bandas, mas eu conheço quem, se receber dinheiro, vai usar isso para comprar cachaça e quem vai usar para aumentar a produção rural. Se vocês quiserem, eu viro um tipo de, né, articulador, corretor ali, né? E virou. Eu, quando passei lá, tinha 1.400 famílias cadastradas. Né? Provocou todo um processo, né, de dinamização daquela região. Né? A última vez que eu estava fora do Brasil, porque eu sou da geração que, graças aos militares, a gente viajava bastante. Militares são grandes fazedores de culturas internacionais. Quando eu voltei, depois formaram lá um banco do povo, fizeram um sistema de microcrédito, e eu fui visitar, enfim, me apresentaram aquele negócio. E vi o tipo de trabalho que estavam fazendo. Aí veio e disse que o gerente queria me conhecer. E foi muito emocionante, porque ele me abraçou muito, tal, e eu não entendia, né? E ele disse, olha, eu era a pessoa no Banco do Brasil que organizou, junto com o seu pai, todo aquele sistema de acesso ao crédito ao pessoal pequeno lá do interior. Uma coisa bonita, né? Meu pai faleceu em 92, com 92 anos, viveu bem ali naqueles fins de mundo, se sentindo útil, né? Na cidade, estaria num apartamento, na sala de espera, né? É bonita essa coisa. Né? Para mim é extremamente importante, porque eu acho que essa mudança do sistema de intermediação financeira está presa a uma mudança cultural e uma mudança de valores. Eu tenho um dos primeiros cursos de desenvolvimento regional sustentável a gerentes em Brasília, né? E eu discutindo isso do gerente, do agente de crédito, voltar a ser aquele fomentador, efetivamente, né? Depois, olha, a gente como professor, a gente nota quando as pessoas prestam atenção, sabe? A gente vê até pelo tamanho do pescoço, assim.
sabe quando a ficha cai, vê nos olhos das pessoas. É interessante isso. Né? Quer dizer, na realidade, as pessoas estão entendendo que há uma outra forma de ser intermediário financeiro. Né? É uma outra cultura. Certo? E eu acho que, enfim, não sou do Banco do Brasil, não sou eu para dar lições para vocês. Né? Mas eu acho que esse é o caminho. O caminho de resgatar a função social e econômica real desse processo. Deixa eu trazer para vocês o exemplo de Pintadas, que é um dos exemplos que a gente analisou. Em Pintadas, um pequeno município, 11 mil habitantes no interior da Bahia, 170 quilômetros de Salvador, 68 quilômetros do asfalto. Vocês imaginam aquele buraco negro econômico que aquilo representa. Né? 7 organizações da sociedade civil elegeram uma prefeita. Né? Fora do sistema tradicional, o pessoal do Antônio Carlos Magalhães, para punir a população pela sua eleição, fechou a única agência bancária que tinha ali. Para entender que entendam o que manda. Né? Vejam que coisa curiosa. Dali saíram todo ano 3 mil pessoas para fazer corte de cana aqui no estado de São Paulo. O que eles fizeram? Viram que eles tinham uma... Vocês imaginam, fecha a única agência bancária, o pessoal que é aposentadoria, o pessoal do comércio, o diabo, enfim, o caos. Tinha lá uma cooperativa de crédito, tinha 7 mil reais, um negócio simbólico. Eles mobilizaram aquela cooperativa. Como a cooperativa não pode trabalhar com correntista da mesma maneira, né? O que eles fizeram? Puseram toda a população como cooperado. Né? Resultado, a última vez que eu vi, tinha 11 milhões em caixa. A poupança deles, em vez de ser canalizada pela agência bancária que era para a capital, no sistema de passar o aspirador, passou a ser utilizada no financiamento de pequenas iniciativas locais. Fizeram um acordo com a Universidade Federal da Bahia, o pessoal veio fazer um estudo de saneamento e de resgate de terras naquela região. Resultado, Pintadas é hoje um exemplo internacional, um monte de gente vai visitar. Pintadas levantou voo em termos de desenvolvimento. O pessoal não vai mais cortar cana em São Paulo, porque localmente é pobre, portanto tem muita coisa a fazer. Para que serve o dinheiro? Justamente para financiar as coisas que tem a fazer. E o que é a função do agente de crédito? É justamente financiar aquilo que mais dinamiza a localidade. Então a referência não é mais quanto dinheiro o banco lucrou. A referência é qual é a produtividade sistêmica do território onde eu estou intermediando poupança que é da população e não minha. É uma mudança de filosofia, né, de concepção de crédito. Né? Pintadas é exatamente o exemplo reverso de Bertioga, né, da descapitalização que hoje nós, a forma como fazemos intermediação financeira.